Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin, esse aqui é o Fechamento Coral e acabou o 2025 do Santa Cruz. Infelizmente, não foi da forma que a gente queria com o título, mas ainda assim foi um ano positivo e eu queria dizer a vocês que Renatinho, olha, ele tinha razão. Santa Cruz já tomou conta de mim. Bem, estamos aqui trazendo pós-jogo a análise de Barra 0, Santa Cruz 0, final da Série D 2025. Barra se sagrou campeão, não pelo resultado de hoje, né, mas pelo resultado construído na Arena de Pernambuco. Né? A gente sabia que ia ser difícil, mas o jogo se mostrou bem acessível até para o Santa Cruz, que esbarrou nas próprias limitações. Antes da gente mergulhar no que foi esse jogo, que foi essa partida e também falar um pouquinho do que a gente tem pra frente, pedir a ajuda de vocês, deixar o like, se inscrever aqui no canal. Estamos chegando aí nos 2.000 inscritos. E também se puder hypar aí, tiver crédito no YouTube, deixa teu hype aí que ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas. No pré-jogo, eu tinha discutido muito aqui as possibilidades de escalação, a forma que Marcelo Cabo pensava em jogar, para tentar esse resultado que por mais que pareça muito difícil, hoje a gente viu que foi bem acessível. O Santa Cruz basicamente tropeçou nas próprias pernas para não vencer o jogo. É verdade que o Barra foi melhor e tudo mais, só que com um pouquinho de qualidade a mais, o Santa Cruz poderia ter vencido essa partida pela vantagem mínima e levado esse jogo ao menos para os pênaltis. Qualidade essa que faltou não só no jogo de hoje, né? Tem faltado durante boa parte da Série D, mas a gente conseguiu avançar as fases aí, mesmo com essa dificuldade, conseguiu subir, o que foi um grande feito, mas isso não foi suficiente para ganhar o título da Série D. Né? A gente perdeu um título de forma justa e também está longe de ser suficiente para jogar uma Série C. Então o Santa Cruz tem que pensar muita coisa para 2026. E voltando ao foco do jogo, vamos para a escalação. Marcelo Cabo escalou o Santa Cruz com Roque Kennedy no gol, Totti na lateral direita, William Alves e Eurico a dupla de zaga, Rodrigues na lateral esquerda, Gabriel Galhardo e Pedro Favela foram os volantes, William Júnior camisa 10, na frente a gente teve Giovani pela esquerda, Thiaguinho como titular na direita e Renato jogando ali improvisado como um falso 9 de frente. Todo mundo sabia das limitações físicas, tanto de Ariel quanto de Renato, que iriam para o sacrifício, que já não estavam tão bem, então a gente conjecturava aqui como Marcelo Cabo poderia escalar o time para não prejudicar tanto esses jogadores e deixar eles jogarem o tempo suficiente. Se ele ia segurar mais o jogo, se ele ia para frente logo com tudo e depois substituiria. E o que aconteceu foi que ele mesclou os dois jogadores que estavam aí, em teoria, disputando a mesma posição, já que Renato estava jogando de 9, né? Renato entrou e Ariel ficaria para jogar, eu acho que os minutos finais, dependendo de como o jogo se desenrolasse. Mas o que a gente viu foi um Renato muito limitado nas suas ações, de fato jogando muito no sacrifício, que não aguentou jogar 30 minutos, então para mim já é um erro de planejamento do Santa Cruz, né? Eu acho que Renato não poderia ter entrado titular, precisaria de outra alternativa, ainda que eu entenda que as alternativas que estavam no banco eram tão ruins quanto colocar um jogador machucado. A toada do jogo no primeiro tempo é de muito equilíbrio, assim, o Barra não pressionou tanto, não estava com a necessidade da vitória, e o Santa Cruz também ia, mas também não queria se desguarnecer muito atrás, então foi um jogo em até certa parte meio chato, né? As equipes se limitavam a dar a bola ao adversário e tentar fazer a pressão sem a bola. O Barra perdeu também seu camisa 10, que foi o melhor jogador aqui no Recife, por lesão, mais ou menos ali no mesmo tempo que Renato também pediu para sair, então o Barra teve que fazer uma substituição, e aí evidenciando principalmente o lado do Santa Cruz, ficou latente, ficou visível a falta de qualidade técnica dos substitutos do Santa Cruz. Quando eu digo substitutos, eu já falo de Renato, que entrou de frente, o próprio Thiaguinho, que não estava jogando bem, o Giovani na esquerda também estava muito mal. Eu tinha até avaliado ali no começo para colocar Natan na vaga de Rodrigues, porque Rodrigues também fez outra partida péssima. Os dois volantes foram discretos, apesar de que eu acho que não comprometeram. Gabriel Galhardo levou um amarelo muito cedo, ficou muito limitado para poder marcar. Mesmo assim, eles fizeram um jogo de não correr riscos, foram muito tímidos. E o Santa foi se arrastando aí durante o primeiro tempo, né? Tudo que a gente esperava enquanto telespectador, da torcida que estava lá no estádio, era ter uma bola parada, ter uma chance ali de um chute de fora, algum desvio, porque o Santa Cruz tinha muita dificuldade de produzir. Assim, a partida de Thiaguinho, que, entre aspas, ele se machucou ali com 35 mais ou menos do primeiro tempo, foi terrível. Já falei aqui de Renato, que deu vaga a Ariel ainda no primeiro tempo, mas o próprio Ariel que entrou, você via que estava muito limitado. E assim, limitado
entre aspas, porque a gente nunca viu o Ariel na sua plenidade física aqui no Arruda. Então é possível que ele nem tenha mais essa plenitude física. E no jogo pobre tecnicamente, onde os laterais do Santa Cruz não conseguiam cruzar, Totti estava até bem defensivamente, mas no ataque não conseguia fazer um cruzamento. O Rodrigues chegava na linha de fundo, era cada cruzamento horroroso também assim. O Santa Cruz não tinha opção de criar, porque Ariel entrou não bem, perdendo muitas disputas. Renato já não disputava. Thiaguinho sofreu ali meio com uma lesão aos 35 do segundo tempo e ele melhorou depois que machucou. Eu acho que ele saudável é a pior fase dele. Enquanto machucado, ele começou a mancar, começou a melhorar, mas também não entregou nada. Assim, Giovani muito tímido, apesar de ser o melhor do ataque, de fato, estava muito tímido. William Júnior errando passe. Foi um jogo muito ruim do Santa Cruz ali no primeiro tempo e que se arrastou para acabar, mas que o Santa Cruz não teve grandes chances. O Barra teve as melhores chances porque arriscava de fora da área. A defesa do Santa Cruz até certo ponto estava segura e o Barra começou a arriscar muito de fora, dando trabalho para Rock Kennedy e criando ali boas chances para abrir o placar. Mas acontece que acaba o primeiro tempo 0-0 e pareceu mais um alívio e Marcelo Cabo tinha que olhar para o banco para ver as alternativas para mexer no time. E convenhamos, Marcelo Cabo olha para o banco e as opções são João Pedro, Adailson, Lucas Bessa, Pedro Henriques. É muito difícil ele ter alguém no banco que mude a característica do jogo. Ele acaba optando por Adailson, que entra na vaga de Thiaguinho machucado. E aí a gente volta para o segundo tempo e pouca coisa acontece. O ataque continua pouco produtivo, os volantes melhoraram um pouco na distribuição, mas a bola sempre caía pelas laterais. Adailson muito colado na lateral, errando tudo. O time não tinha muita aproximação. Continuou aquele jogo feio, aquele jogo chato. O Santa Cruz implorando para achar uma bola parada. Os laterais cruzando muito mal e o Barra sempre que chegava com mais perigo que o Santa Cruz, mas ainda de forma tímida, né? O Barra não fez um grande jogo, o Barra estava fazendo o suficiente para segurar o 0-0. Mais ou menos ali na metade do segundo tempo, tem uma bola que Ariel enfia para Giovani num raro lance de lucidez. Giovani avança sozinho com o goleiro, chuta para fora, perde uma chance enorme. Ele estava impedido, fatalmente o lance ali seria anulado no VAR, mas não dá para perder um gol daquele. Num jogo de tão poucas chances, não dá para estar perdendo esses gols. E o Santa Cruz vai se arrastando ali, tentando muito mais na força do que qualquer outra coisa. Consegue até um ou outro escanteio. Tem um escanteio que a grande jogada do Santa Cruz não é cruzar para a área, é rolar para Rodrigues e ele fazer o cruzamento. Adivinha o que aconteceu? O cruzamento errado. Totti do lado direito também errando todos os cruzamentos que podia. A bola não chegou muito em Ariel e quando chegou ele também não conseguiu dar muita sequência nos lances. O jogo estava caminhando assim e como torcedor a gente só queria ver um gol bambo para levar para os pênaltis, mas estava muito mais próximo do Barra fazer o gol nos contra-ataques do que o Santa Cruz fazer ali o seu gol. Já no final do jogo ali, Marcelo Cabo acha que é muito inteligente colocar Lucas Bessa para jogar na vaga de Pedro Favela. Por pior que Pedro Favela estivesse, Lucas Bessa nunca vai ser um incremento. E aí ele tira Giovani e põe Pedro Henrique para fazer outro centroavante na área. Mas não resulta em muita coisa. O Santa Cruz vai tentando ali, principalmente no abafa. Nos 45 do segundo tempo, o Santa Cruz tem uma enorme chance de um lance que a bola sobra para Pedro Henrique. Ele finaliza de perna esquerda, até ruim. O goleiro espalma para a entrada da área. Totti acerta um balaço e o goleiro aí faz um milagre. Era por volta dos 45 do segundo tempo e depois daquela chance a gente meio que ficou resignado, sabia que ia ser 0-0, que o jogo não ia para os pênaltis e que o título tinha ido embora. Então assim, no geral foi um jogo bem chato, foi um jogo que não foi bonito. O Barra estava muito mais preocupado em segurar o resultado e o Santa Cruz não teve a capacidade de fazer um gol no Barra porque esbarrou nas próprias limitações técnicas, principalmente do ataque, que hoje foi terrível. Então, para fechar o ano de 2025, o Santa Cruz tem um jogo muito fraco, perde o título, mas que serve também para mostrar a incapacidade do treinador e do elenco, assim, de forma geral. É muita limitação, tem muito jogador que não pode vestir a camisa do Santa Cruz no próximo ano. Depois eu vou fazer um vídeo fazendo análise de elenco, de fato, com tempo de contrato, mas de antemão adianta aqui para vocês que Thiaguinho não pode mais jogar no Santa, João Pedro não pode mais jogar, Adailson não pode, Pedro Henrique não pode. Dos volantes, Lucas Bessa não tem condições nenhuma, Lucas Siqueira já está aposentando, acho que o próprio Jonatas Paulista não deve ficar. Da defesa a gente tem ali 3 peças interessantes, eu acho que é o setor que menos vai precisar reforçar. Os laterais a gente precisa trocar dos laterais.
Rock Kennedy tem que ficar, mas precisa chegar outro goleiro caso o Felipe Alves não saia. Enfim, é uma reformulação completa que eu acho que tem que passar também pelo treinador. Agradeço muito ao trabalho de Marcelo Cabo. Foi suficiente para que o Santa subisse de divisão. Eu acho que com o que ele tinha em mão, ele já fez muita coisa de ter subido o time, mas também ele poderia ter dado condições melhores. O próprio time de Marcelo Cabo jogou melhor no primeiro turno do que o time que conseguiu subir de divisão. Então ele se perdeu no trabalho, ele se mostrou um treinador que perdeu a capacidade de ter leitura de jogo, um treinador que insistiu muitas vezes em peças que não estavam rendendo. Então, para 2026, o Santa Cruz tem que repensar aí, depois da migração para a SAF, tem uma pessoa nova do futebol para repensar tudo isso, tentar, na medida do possível, dar andamento nesses contratos mais longos de jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Santa e fazer uma reformulação boa, porque a Série C é difícil, exige demais do time e o Santa Cruz vai precisar realmente de uma grande qualificação desse elenco, porque é outro tipo de campeonato, outro tipo de exigência e a gente não pode ficar achando que esse elenco aí tem essa capacidade, porque a gente vai ter muita dificuldade dando para frente. Acredito que hoje nem tem necessidade de fazer análise individual, porque o time não vai ter sequência, não adianta nada muito fazer essas análises. A gente já falou aqui sobre precisar reformular o elenco, isso aí tem que ser uma análise bem mais complexa, isso vai vir em outros vídeos aqui no canal. Eu só queria que o 2025 do Santa Cruz tivesse terminado de uma forma melhor com o título, principalmente para premiar as mais de 500 pessoas que estavam lá em Itajaí acompanhando o jogo. Inclusive, deixar um adendo, eu estava assistindo o pré-jogo do Cast FC de Rodrigo Raposo, um abraço aí para Rodrigo. E assim, foi impressionante a quantidade de pessoas que não saíram só do Recife para ver esse jogo. Tinha gente de Curitiba, tinha gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo, o pessoal do Sudeste, né, que sai daqui do Recife por algum motivo, vai morar fora e fica carente dos jogos do Santa Cruz. As últimas gestões aí do clube deixaram o clube sem jogar, fora do Nordeste. Eu acho que desde 2023 o Santa Cruz jogou com o América Mineiro, uma Copa do Brasil, e desde o início de 2023 que o Santa Cruz não jogava fora do Nordeste. Esse jogo serviu também para isso, mas que a gente também abra os olhos, nunca esqueça disso aí, porque isso é um crime. O Santa Cruz é um time nacional, o Santa Cruz é um time grande, que tem que desbravar essas fronteiras, né? Então foi muito bom ver o torcedor que está lá no Sudeste, morando por alguns motivos, ter a chance de não precisar só vir para o Recife para ver o seu time jogar, né? Só vir aqui para as fronteiras do Nordeste. Então, com a Série C, tende ao Santa Cruz a realmente voltar a percorrer o Brasil todo e que nunca mais pare de fazer isso. E agora eu quero saber de vocês o que é que vocês acharam desse último ponto aí do Santa Cruz de 2025, essa última partida. O que é que vocês pensam no Santa Cruz para 2026? Chegou a hora de repensar muita coisa. O Santa Cruz vai ter aí pelo menos 2 meses de inatividade para repensar 2026 e eu queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Última análise do ano entregue, mas agradecer a audiência aí de vocês, tem sido muito legal aqui. É um canal que tem aí 3 meses e já conseguiu ter um número legal aí de inscritos, vocês interagem muito aqui, sempre são respeitosos, até para fazer crítica no que a gente fala, então agradecer muito a vocês. Se puder se inscrever aí, quem ainda não se inscreveu, deixar o like, agradeço demais. E o ano ainda não acabou, vamos ter muita coisa boa aqui no canal nesse ano. E aí vamos pensar 2026, que já é para ano que vem, a gente tá no final do ano falando de outro acesso do Santa Cruz, se Deus quiser, para a Série B. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Valeu. Fui.